ficar lá embaixo? Pode. Fecha a porta, fecha a porta. Vai me pagar esse chinelo, viu? Fecha a porta. Vai me pagar esse Valeu. Beleza, irmão? Beleza, uma boa noite. Boa. Fala, pessoal. Vamos começar mais um Pods Mister Entrevista. E hoje eu vou conversar com ele, nada mais, nada menos do que Denis Felipe Pimentel. Mas se eu falar Denis Felipe Pimentel, eu acho que vocês não vão conhecer. Se eu falar Denis Camarão, todo mundo em torcida organizada nesse Brasil vai conhecer. Denis, meu irmão, muito obrigado pela oportunidade de estar trocando ideia com você. De boa, meu filho? De boa, boa noite. Boa noite aí pra galera, boa noite aí pra você. Obrigado pelo convite, pô. Valeu. Denis, meu irmão, eu queria te falar uma coisa. Eu torci muito pra esse time de vocês, viu, velho? É um time que, não sei, mano. Comecei a assistir os jogos. A gente já tem uma certa amizade pelo fato das nossas torcidas ter uma aliança, mas eu não acompanhava muito o Remo, entendeu? Mas, meu irmão, torci demais. Fiz muitos vídeos. Meu irmão, primeiramente, parabéns por esse acesso. Muito obrigado. Pô, eu acompanhei alguns vídeos aí, vi você falando bem aí do Remo. E, pô, só agradecer pela força, pela torcida. E, enfim, deu certo, né? A gente conseguiu esse acesso agora no domingo. E a gente espera chegar na Série B e fazer uma boa campanha. Denis, eu queria saber de você como foi que começou esse amor pelo Remo. É de família? Alguém lhe levou? Porque alguém tem uma história para contar. Como foi que começou? Cara, na verdade, assim, eu não tenho uma família muito fanática pelo Remo, é bastante dividida, né? Sim, tem torcedores do outro lado, mas acho que um tio meu mais próximo era mais remista e chegou a me levar. A primeira vez que eu fui no estádio, inclusive, foi em 93 ou 94, quando ainda era quadrangular, né? Chegava os oito primeiros da Série A, o Remo jogou a Série A, estava na Série A nessa época, e os oito primeiros jogavam entre si, né? O primeiro com o oitavo, teve esse quadrangular, acho que até 2002, eu acho, 2000, uma coisa assim. E o Remo em 93 ou 94 foi o único time aí do Norte que conseguiu chegar entre os oito. E jogou contra o Palmeiras. Foi o primeiro jogo que eu fui na minha vida, né? Em 93 ou 94, tô lembrado. Eu era uma criança ainda. E depois passei um tempo, eu morei um tempo no interior. Quando eu voltei para Belém, né, amigos, começaram a ir pro estádio com amigos, e enfim, eu já era remista e comecei a ir pro estádio, comecei a frequentar a torcida, e daí em diante foi, como diz o amigo meu, daí em diante foi ladeira abaixo. Eu queria saber de você, Denis, já que você contou a sua entrada para torcer para o time do Remo, e como foi que começou o Denis Camarão, torcedor organizado? Como começou? Cara, assim, na verdade, a primeira torcida que eu fiz parte foi da Trovão Azul. É uma torcida mais meio de coroa. Naquela época ainda tinha uma galerinha nova lá e tal. E faz parte, inclusive, hoje foi por muito tempo o presidente o Ronaldo, né? Que até hoje é uma figura meio caricata aqui também, o Ronaldo da Trovão, a galera todo mundo conhece. E isso eu tinha 14 anos, cara. Comecei porque eu gostava muito da bateria, eu toco hoje na bateria, né? A torcida eu gostava Eu vejo, disso. E eu aí vejo. e tal, tava ali e alguns amigos da Trovão começaram a ir pra Remoçada, que já era, sempre foi uma torcida, né? E hoje é a primeira torcida do Remo. E lá pelos meus 16, 17 anos, eu comecei a ir para a remoçada mesmo. Na época o presidente era o Márcio Gordo, nosso querido Márcio Gordo aí, que foi presidente por muito tempo. E daí, cara, eu entrei, se eu não me engano, foi a festa de 15 anos, a primeira festa da torcida que eu fui. E foi através de amigos mesmo. E aí comecei como coordenador de bairro, e daí foi daí em diante. Denis, eu vi no seu Instagram que você viaja muito. Já teve algum jogo emblemático que você viajou
que você falou assim, rapaz, esse jogo é inesquecível na minha cabeça? Qual foi o jogo emblemático que você já viajou para assistir o Remo? Cara, assim, teve muitos jogos, assim, né? Eu acho que nos últimos 2 anos assim, eu consegui viajar mais, né? Teve alguns jogos, assim, muito impactantes. Assim. Um jogo, por exemplo, uma das primeiras vezes que eu viajei foi contra o Ceará, isso há muitos anos, é um jogo de guerra, né? Então, pra gente, então foi um jogo assim que foi na minha cabeça. E daí, como já depois de estar trabalhando mais velho, quando eu era moleque não tinha muita grana para viajar, né? Então aí agora, depois de mais velho, eu consegui ter esse um pouco desse cacife para conseguir viajar. Um outro Porque, jogo que ficou na 2 jogos, verdade, pode falar. verdade, quando a gente é novo, a gente tem tempo, mas não tem dinheiro. Não tem Quando dinheiro, vai ficando né? mais velho, tem o dinheiro, mas não tem o tempo. E às vezes falta o tempo. E Verdade. aí teve 2 jogos assim recentes, para mim foi bastante impactante, que foi o contra o Corinthians na Copa do Mundo. Foi os últimos 2 anos foi que eu consegui viajar mais, assim, eu consegui viajar de avião, consegui viajar, fui em caravana de novo, né, que muito tempo eu não tinha uma caravana assim que eu conseguia ir. E aí eu fui para São Paulo em 2023, né, contra o Corinthians. Foi um jogo que marcou assim, pô, infelizmente a gente perdeu o jogo nos últimos minutos, né, Eu mas vi. ficou marcado porque é um estádio de Copa, um estádio bonito, a torcida realmente é uma torcida que incentiva bastante, então ficou marcado assim o jogo contra o Corinthians. E também agora que a gente foi na caravana contra o Náutico. Né? Fazia muito tempo que a gente não tinha uma caravana, né? A gente não estava tendo jogos assim. E a caravana contra o Náutico também, que era um jogo de guerra, foi, pô, pra gente que é daqui para ir pro Nordeste é 2 dias e meio de chão, tá? E aí, Verdade. dois Eu dias tenho família no Maranhão. É um pouquinho próximo daí. É longe, que eu já fui de ônibus. E 2 dias de chão é impactante, assim. O cara fica, pô, aí vai com muita conversa, muita. Os caras se distraem, bate papo. E é bacana pra caramba a resenha. Denis, meu irmão, eu vejo. Eu vou falar aqui uma coisa que é uma visão minha. Os melhores mosaicos do Brasil é aí no norte. E o mosaico de vocês é simplesmente coisa de louco. Como é, meu irmão? Para fazer um mosaico daquela estrutura, naquela magnitude, irmão. É, cara, tem sido, assim, é uma experiência nova pra gente, né? Porque, assim, a gente, na verdade, algumas torcidas no Nordeste já estavam começando a fazer. Já tem um tempo que uma galera faz. E eu até fiz um vídeo um dia desse que meio que viralizou aqui e tal, falando um pouco, rebatendo os caras aí. Porque a gente demorou a entrar um pouco na moda, porque a gente tem muito essa pegada raiz, assim, sabe? É, Arquibancada, bateria mesmo. e tal, enfim, pra gente sempre foi isso que é arquibancada. Né? E aí já tem um tempo dessa moda do mosaico e a gente, pô, era meio. E aí esse ano a gente decidiu se organizar, né? Pô, na maior humildade, pediu ajuda para algum. Foi atrás de ajuda de quem entendia um pouco mais. E a gente conseguiu. Nosso primeiro mosaico foi no Repá, né? Contra o nosso rival, né? No clássico. E a gente fez um mosaico duplo, eles também fizeram um mosaico duplo 3D, e aí acabou dando uma repercussão nacional, porque foi os dois lados, com o mosaico deles Isso, e o mosaico nosso. Só que eu lembro, eu assisti esse jogo. a moção dele que o nosso mosaico foi mais impactante, foi mais bonito, e daí pronto. E aí a gente conseguiu agora já agora no quadrangular final fazer mosaico nos todos os jogos, né? Então, Eu vi. cara, foi muito bacana porque foi um mosaico muito, muito bonito, muito bem feito, trabalhosos pra caramba, deu muito trabalho, assim, mas foi muito satisfatório, assim, porque a repercussão foi muito boa. Irmão, eu vi que, acompanhando o Remo, quase não se classifica. Brigou em algumas rodadas até para não cair. Quase idêntica à história do Vitória. Irmão, como foi lidar com isso daí e hoje subir para a Série B, irmão? Me conte aí mais ou menos isso. Eu dei o exemplo do Vitória, inclusive, aqui para alguns amigos. Eu tava falando do Vitória sempre que eu acompanhei, né? A gente tava jogando a Série C, e aí quando foi o Vitória também, acho que no ano que ele subiu, começou o campeonato mal, chegou
Não tô conseguindo ouvir, velho. Botou. Eu tava ligando aqui. Enfim, eu tava falando que eu dei o exemplo do Vitória, né? Porque o Vitória começou, no ano que subiu, começou mal, Ué, brigou um pouco para cair ali, tava de meio histórias bambeando. parecidas. E quando engatou de vez. E o Remo foi basicamente isso, né, cara? O Remo começou, se eu não me engano, com 3 derrotas, já figurou na zona ali, e aí foi cambaleando, um jogo mal, um jogo ruim, um jogo mal. E aí, por conta do Remo, ficou até uma brincadeira de que eu era o pé frio, porque eu fui muitos jogos fora esse ano, acho que eu fui 4 ou 5 jogos fora. E aí a pessoa, tu é o pé frio, eu falei, pô, o time não colabora, eu que sou o pé frio. E o Remo ganhou só 2 jogos fora, né? Dos 2 jogos fora, acho que ele ganhou um, eu tava, foi no Maranhão. A gente foi pro Maranhão, né? Foi a minha namorada, porque foi uma caravana menor, então a gente foi de carro, e aí teve alguns amigos que foram de carro. A gente foi pro Maranhão e a gente ganhou o jogo lá de 2-1. Mas o Remo engatou na hora certa, né? Mudou de técnico e aí foi. É como eu costumo, é Eu como falei eu assim, costumo falar. Eu sempre falo isso. 1-0, pra mim é goleada. Tem que foi ganhar. basicamente isso que aconteceu. Foi. E eu dei uma entrevista também pro pessoal de Londrina, que eles têm uma amizade lá com o pessoal, e um radialista de lá me procurou e tal. Falei um pouco sobre isso. Falei, ó, o Remo foi bastante irregular, né, no campeonato. Jogou um jogo bacaninho, outro jogo mal. A maioria dos jogos aqui ganhando de 1-0, ganhando de 2-1, né? Então, pô, não foi um campeonato bom, mas o importante era subir, Pronto. né? Então, na hora que engatou, subiu e, pô, foi massa. Irmão, agora o trampolim aumenta. Sabe que o trampolim, vocês já jogaram a Série B e você sabe que agora o trampolim aumentou. Sua Verdade. expectativa, irmão, para essa Série B 2025? Bom, a expectativa é sempre chegar para disputar, né? Mas vamos ser bastante sinceros. Um clube que vem da série C, né? Ele vem com menos, ele vai agora se programar, se Passando por isso na organizar. Série A, irmão. Então, acho que o Vale. primeiro objetivo do ano, acho que basicamente acho que todo mundo, até o diretor, vai falar, que é se manter. Se manter, coisa que a gente não conseguiu em 2021. E é outra coisa que todo mundo ficou indignado, porque o Remo estava indo numa campanha muito boa na Série B, chegou a ficar em oitavo, sonhou-se com acesso, e simplesmente, quando virou o segundo turno, o Remo parou. O Remo só ganhou um jogo e empatou outro no segundo turno todo. Eu lembro. Ele precisava ganhar 2 jogos para não cair. Ele ganhou um e empatou outro. Só isso. Então, tipo, foi absurdo que você naquela Série B. E aí, esse ano, acho que é basicamente manter essa pegada e de repente brigar ali por um acesso, porque muitas vezes os times também. O Vitória aconteceu isso, né? Conseguiu vir da C para B e da B já engatar a A. Então, pode ser que aconteça, pode ser que a gente, pelo menos, eu acho que o objetivo é fazer uma boa campanha para não passar risco de rebaixamento, ficar brigando ali nas cabeças, oitavo, sétimo. Eu acho que esse é o primeiro objetivo. Mas se der para beliscar essa vaga, a gente vai lá atrás. É isso aí. Camarão, irmão, eu queria primeiramente agradecer a você pela oportunidade de estar trocando uma ideia com você. Falar para você, irmão, que eu, como eu falei, eu não acompanhava muito o Remo, mas eu aprendi a gostar do Remo. É algo que eu não sei o que é, velho. Tem coisas que são inexplicáveis. Entendeu? Eu aprendi a gostar do Remo. Hoje torço pro Remo. Tá assistindo, passando Remo e Vitória, tô ligado no aplicativo no Remo e no Vitória, no jogo. Então, boa sorte para vocês, irmão. Muito obrigado. E breve eu vou chegar aí. Esse ano eu acho que não, mas tudo indica que ano que vem eu vou assistir um jogo aí com vocês. Viu? Muito obrigado, irmão. Rapaz, muito obrigado, que agradeço, né? Eu tenho um carinho pelo pessoal dos Imbatíveis, né? Eu já tive aí 3 vezes, eu fui numa festa dos Imbatíveis em muito tempo. Eu fui ano passado, passei alguns dias aí, fui na sede com o Wagner, tem alguns amigos aí, o Gabriel, enfim. E aí esse ano eu tive rapidinho aí, que eu tava de passagem, eu tive pro jogo em Sergipe, e na volta eu fui pro Salvador, passei aí, falei com o pessoal, então tipo, eu tenho um carinho pelo pessoal da Tui, eu também acabo torcendo aí pro Vitória, né, acompanhando os jogos. Eu espero que a gente não jogue a Série B, vou torcer pro Vitória continuar a Série A, mas quem sabe o rival de vocês caia e a gente joga a Série B com eles, né? Já vai ir para Salvador para disputar esse jogo. E o jogo de guerra é sempre mais emocionante um pouquinho, né? Então, Com que certeza. seja contra eles, a gente botar um bonde aí para
para chegar em Salvador. Meu irmão, muito obrigado. E esse foi mais um Pods Mista Entrevista. Valeu, Denis. Tamo junto, um abraço. Valeu.